Boa noite, amada igreja. Boa noite. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Pedir, amada igreja, que abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 5, uma passagem conhecida, que possamos estudar porção por porção, num texto tão rico da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares. Pedir, amada igreja, respirando, com calma, leia os versículos pares. Justificação pela fé e paz com Deus. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por chegarmos na tua igreja e já ouvirmos, Senhor, louvores cristocêntricos, Pai. Louvores que exaltam a pessoa de Cristo. Louvores, Senhor, que agrada ao teu coração. Que possamos olhar para a tua palavra e que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. E que possamos nos render diante de ti, Pai, em meio, Senhor, ao mundo perverso, mas que a tua palavra seja luz neste mundo caído. Que possamos nos alimentar da tua palavra e que possamos, Senhor, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de ti e voltar para as Escrituras, ouvir a tua voz, ouvir os teus mandamentos e praticá-los, Senhor. Que possamos nos esforçar para amar a tua palavra. E que possamos, ó Senhor, porque temos um tesouro em nossas mãos,
E devemos dar valor ao tesouro que o Senhor nos deu, a tua palavra. Fale conosco esta noite e nos encha do teu Espírito Santo. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Chuvinha. Não podemos deixar de estarmos na igreja por causa da chuva, irmãos. Amém? Amém. Devemos estar na casa de Deus para engrandecer o nome do Senhor, seja de dia, seja à noite, seja no dia quente, ou seja na chuva, que possamos vencer o nosso edredom, a nossa cama, e vir buscar a presença de Deus, e amar estar neste lugar, e ter anseio, e contar as horas, e dizer, daqui a pouco, eu vou estar na casa do meu Deus, que daqui a pouco, eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou tomar o meu banho, e com prazer, ou seja, no meu carro, ou numa condução pública, ou a pé, eu vou estar na casa de Deus. Amém? Irmãos, mas antes de começarmos a garimpar o texto, deixa eu contar uma história para vocês. Havia um homem, irmãos, que era ladrão, não tinha temor ao Senhor. E este homem, irmãos e irmãs, as autoridades vão conseguir prender este homem. E ele vai para um tribunal. E neste tribunal a sua sentença sai. E a sentença deste homem é a morte. E este homem que vai morrer, e a sua morte vai ser uma morte horrível, a morte pior da sua época, a morte de cruz. E este homem que era ladrão vai ser crucificado pelos seus delitos, pelos seus feitos. O martelo bateu e a sentença foi decretada. Aquele homem, aquele ladrão, seria pendurado na cruz. E aquele homem que foi pendurado na cruz, nesse dia foram 3 homens mortos na cruz, com a sentença de morte de cruz. Um estava no centro, outro à direita e outro à esquerda. E no decorrer deste tempo, naquele sofrimento daqueles homens, o da direita e o da esquerda zombava do homem do centro, escarnecia do homem do centro. E aquele homem que estava no centro era diferente. A sua voz era doce. Ele não murmurava, mas ele perdoava. A sua voz era mansa. E o seu semblante, mesmo com dor, era um semblante de paz. Mas esses 2 homens escarneciam do homem que estava no centro. Mas o tempo foi passando, e o homem da direita percebeu que havia algo diferente no homem do centro. Ele olhava o seu aspecto, a sua voz, as suas reações. Esse homem é diferente.
E chegou o momento que o homem da esquerda vai zombar do homem do centro, dizendo: você não é o Salvador, salva você e salva nós também. E o homem da direita vai dizer: você não teme a Deus? Nós recebemos o que devíamos receber, mas este homem que está no centro, esse homem que está com as mãos furadas, esse homem que foi chicoteado, ele não merece estar neste lugar. E aquele homem, aquele ladrão da direita vai olhar para o homem do centro e vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o homem do centro vai olhar para aquele homem à sua direita e vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém lembra dessa mensagem? Alguém lembra dessa história? Porque eu te contei esta história. Porque você vai ver o ato de amor do nosso Jesus Cristo por um homem pecador, falho, que não merecia o seu perdão, mas o amor de Deus abraçou aquele homem. E aquele homem foi salvo, não pelos seus méritos, mas aquele homem foi salvo porque Cristo doou a vida por ele. E assim, irmãos, é por mim e por você. Somos salvos não pelos nossos méritos, somos salvos não porque somos bons, mas somos salvos porque Cristo se doou naquela cruz no nosso lugar. E, irmãos, e olhando para esse texto, eu dividi esse texto em 3 pontos. Nós vamos analisar esse texto. O primeiro ponto é a paz, que está no versículo 1 e no versículo 2. O segundo ponto é a esperança, que está do versículo 3 ao versículo 5. E o terceiro ponto, o amor, que está no versículo 6 ao versículo 11. Paz, esperança e amor. Todos prontos? Tem alguém com sono? Não? Amém. E diz assim, a palavra de Deus, vamos tratar o primeiro ponto, a paz. Versículo 1 vai dizer assim, do capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha para mim, por gentileza. Quem está comigo, diga amém. Justificados pela fé. O que significa isso? Justificados pela fé. Meus irmãos, a doutrina da justificação é a doutrina mais importante do cristianismo. Se uma igreja conhece a doutrina da justificação e prega sobre a doutrina da justificação, ela é uma igreja saudável, uma igreja que olha para Cristo, uma igreja que tem um apontamento para a obra redentora do Senhor, mas uma igreja que não conhece o que é justificação pela fé, é uma igreja doente, que precisa rever os seus conceitos. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, que é o maior tratado teológico de todas as Escrituras, no capítulo 1 ele vai falar sobre o pecado, que o homem pecou, o homem errou o alvo. E também vai tratar isso no capítulo 2. Do capítulo 3 até o capítulo 8, ele vai tratar da justificação pela fé.
Então, nós temos que aprender o que é justificação pela fé. Nós temos que entender, e o apóstolo Paulo sabia que a igreja em Roma precisava urgentemente aprender o que era justificação pela fé. Justificação, irmãos, é um termo, essa palavra é um termo como eu posso dizer, judiciária, de um tribunal, aonde que no tribunal de Deus, a justificação é o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor, vai morrer na cruz para justificar os seus eleitos que eram culpados, que merecia a condenação. Jesus Cristo vai pagar um alto preço. E esse alto preço é um preço o quê? De sangue. Então nós somos justificados. Jesus, o Deus soberano, Ele olha para mim e olha para você. Ele vê em você a justificação. Você não deve mais nada. A ira de Deus estava contra a humanidade. E Cristo, Ele vai pagar, Ele vai aplacar a ira de Deus. Sabe como? Lembra comigo no Antigo Testamento. Lembra quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava no Santo dos Santos. E ele pegava o sangue e aspergia sobre ali a arca da aliança, na tampa, no propiciatório. Quando ele aspergia o sangue do cordeiro, a ira de Deus o quê? Acalmava. Porque os pecados daquele povo eram o quê? Perdoado. Mas só que eles tinham que fazer isso uma vez por ano. Mas Cristo, irmãos, pagou toda a dívida. Ele pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Nós merecíamos o quê? A condenação. Merecíamos o inferno. Nós não tínhamos paz com Deus porque éramos transgressores e pecadores. Mas Cristo, o Senhor, o Deus encarnado, vai morrer no nosso lugar. Ele vai trocar. E os nossos pecados foram imputados em Cristo. E a cédula que era contra nós, a dívida que você tinha com Deus, que te separava de Deus, que te colocava longe de Deus, Cristo Jesus, Ele vai pagar com alto preço de sangue. E o que é vir sobre a tua vida? O que? A ira de Deus, ela acalma, ela cessa, porque Cristo pagou as nossas dívidas. Merecíamos o quê? A condenação. Mas quando Cristo nos justifica, hoje você é o quê? Justo. Não pelas suas obras, mas porque Cristo, pela obra de Cristo, você tem paz com Deus. E essa paz com Deus não é a paz de Filipenses 4:7, a paz que excede todo o entendimento. Não é esta paz, porque essa paz que excede todo entendimento é quando você está passando por problemas, adversidades, dificuldades. Mas essa paz com Deus é que Deus estava irado com você. Deus estava irado comigo. Por quê? Pelos nossos pecados. O pecado faz a separação da criação e da criatura. O pecado, ele rompeu o elo entre o Deus e o homem. Então, nós temos o quê? Paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque Cristo, Ele
é o nosso Senhor e Ele nos reconciliou com Deus. A igreja tem que entender isso. Você tem que inculcar isso na sua mente. Lembrar que a justificação pela fé, irmãos, é a maior doutrina. Você tem que entender esta doutrina, porque você está aqui porque Cristo pagou um alto preço. Você tem uma família porque Cristo pagou um alto preço. Você se relaciona com pessoas porque Cristo pagou um alto preço. Agora você imagina, se Cristo não pagasse um alto preço pela minha vida e pela sua vida, estaria o quê? Um caos. Nós não merecemos esse ato de bondade, mas o Senhor, com o seu amor, Ele se entregou e se doou. Então nós temos paz com Deus. Você está me entendendo? Amém? E continua o texto, justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Mediante o quê? A fé. E eu lembro que em Coríntios, capítulo 12, nós tratando sobre dons espirituais, a fé é um dom. E esse dom não brota de você. Esse dom, ele é dado a você. Então você tem fé porque Deus te deu fé. Então a salvação completa é obra de Deus. Nós não temos capacidade de escolher ao Senhor, mas Ele, pela sua graça irresistível, nos escolheu e nos deu paz e nos encheu de Cristo. E hoje, irmãos, temos um relacionamento íntimo com Deus, porque Cristo Jesus se doou. Isso é maravilhoso. Que mensagem, que palavra! Então nós temos que estudar as Escrituras para entendermos que nós temos paz com Deus, mas o inimigo da sua alma, o opositor, o que ele quer fazer? Roubar isso de você. Ele quer, irmãos, embaraçar o teu entendimento, porque você vê pessoas na igreja sofrendo, não vê as pessoas crescendo espiritualmente, porque não conhece as Escrituras e vive no seu passado, remoendo aquilo que Cristo já te perdoou. Isso que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Roma. Cristo já nos perdoou. O passado ficou para trás. Nós fomos transportados para o reino de glória de Deus. E Deus, irmãos, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque ainda você está no passado, remoendo o passado, aquilo que você fez, Cristo já apagou, Cristo já te perdoou. Você tem que ter paz com Deus. Por quê, irmãos? Cristo nos deu essa paz, mediante a fé. Quem está comigo, diga amém. E vamos continuar. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso. Preste atenção nessa palavra aqui, acesso. Irmãos, o acesso que nós temos é quando Cristo, na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esse acesso é quando Cristo, irmãos, é levantado naquela cruz, e ele passa horas, e quando ele diz assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito, irmãos, o véu do santuário, ele vai se rasgar, de cima para baixo, um novo e vivo caminho se abre. As muralhas, irmãos, que protegia Israel dos gentios, caem espiritualmente.
E nós temos livre acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não precisamos de sacerdote. Não precisamos do sumo sacerdote. Você tem livre acesso a Deus. E esse acesso, irmãos, é o acesso da glória do Senhor. É o acesso ao trono da graça. Se você abaixar e curvar a sua cabeça agora, você tem livre acesso direto ao Senhor. Você pode dobrar o seu joelho. No carro você tem livre acesso ao Senhor. Lavando a louça você tem livre acesso ao Senhor. Na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, você tem livre acesso ao Senhor. Você chega ao trono da graça. No trono ao Senhor, você não precisa de ninguém para buscar a face do Altíssimo, porque você tem paz com Deus pela fé e livre acesso à presença do eterno Deus Todo-Poderoso. É o acesso, irmãos. Aqui, essa palavra, acesso, é quando o homem precisava falar com o rei e viam que um assessor e pegava este homem e levava à presença do rei. Hoje você não precisa de assessor. Você, de uma forma direta, você tem livre acesso ao seu Pai. Então busque a presença de Deus. Olha o que a justificação pela fé, os benefícios da justificação pela fé trouxe para os filhos de Deus. Nós temos benefícios, irmãos. Você pode ser íntimo do Senhor. Basta, irmão, você buscar a presença de Deus, mas parece que esquecemos disso, parece que deixamos de lado e irmãos, estamos dando mais atenção às coisas do mundo, mas poderíamos, irmãos, estar, irmãos, na sala do trono, buscando a presença do Rei Todo-Poderoso, porque você tem acesso a Ele. Ele não é um Deus esotérico de longe, mas Ele é um Deus, Pai Todo-Poderoso, que se relaciona com os seus, que tem intimidade com os seus, e nós precisamos entender isso, os benefícios da justificação, e esse benefício, irmão, nos traz a paz. Isso que precisamos entender. A igreja do Senhor, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer a palavra, porque se você não conhecer a palavra, você não vai desfrutar desses tesouros, você não vai desfrutar destas bênçãos, você não vai ver a glória de Deus, mas quando você comer, quando você buscar, quando você meditar, quando você amar, você vai experimentar as coisas maravilhosas que o Senhor nos deu e deixou para nós. E continue comigo, versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, a esperança da glória de Deus. Irmãos, nós temos, irmãos, nós nos gloriamos. Não, você não se essa palavra para nós no português, ela trata de, a pessoa se gloria, tem um ego aflorado, mas no grego não, irmãos. Se gloriar é ter uma alegria triunfante. Você se gloria, mas você não se gloria em você, você se gloria em Cristo. Você se alegra em Cristo, porque Cristo fez algo maravilhoso e extraordinário, e você vai se glorificando, porque Cristo fez algo grandioso por nós, nos dando a salvação. O maior bem que você possui é a salvação.
Então, a alegria triunfante está sobre nós. A alegria do Senhor está nas nossas vidas. Então, precisamos, irmãos, assim como o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Roma, vocês têm que se gloriar, mas se gloriar em Cristo. Ter alegria no coração triunfante e buscar o Senhor em todo o tempo. Então, nós vemos aqui que a justificação, ela nos traz paz com Deus. Outra vez, vou repetir, para você inculcar, você merecia o inferno. Eu mereci o inferno, a condenação, porque os meus pecados, irmãos, me separavam do Senhor. Mas hoje eu tenho paz com Deus, porque Cristo venceu por mim. Cristo venceu, Ele é a esperança da glória, o nosso Senhor. Então creia nisso. Você, irmão, tem paz com Deus através de Cristo. Paz com o Senhor. E agora, irmãos, no segundo ponto que nós vamos tratar, que é a esperança. Fiquem ligados com Deus, irmãos. Deus está falando com a igreja. E olha que vai dizer o capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, agora o apóstolo Paulo, ele vai trazer para o nosso cotidiano. Ele já falou o que Deus fez, o que Cristo fez, mas agora ele vai trazer para o cotidiano. O que o homem e a mulher de Deus passa. Então ele vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, não somos masoquistas, não somos. Não gostamos de sofrer. Masoquista, ele se alegra no sofrimento. Não. Mas, irmãos, o sofrimento é pedagógico para o crente. Quando você passa por tribulações e dificuldades na sua vida, Deus está te ensinando algo. O Senhor tem propósitos. O homem trabalha muitas vezes sem propósito, mas Deus sempre trabalha com propósito. E se você está passando por tribulações, dificuldades, angústias, tristezas, saiba que o Senhor está forjando o seu caráter para que você cresça no mundo espiritual e entenda a vontade de Deus. O sol nasce para todos, para justos e para ímpios. Você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas, as tribulações vão bater na sua porta. Mas, irmãos, o que é justificação? Vai nos ensinar qual é os benefícios da justificação, o que nós vamos aprender em meio à tribulação. Olha comigo o texto. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação, ela vai produzir no homem de Deus perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é como você ter um jugo nas tuas costas, muito pesado, e você caminhar, e você sabe que não pode parar. Você tem que ter perseverança, você tem uma rota, você tem uma estratégia, você tem um lugar para você chegar, e você vai com a força que o Senhor te deu. Você tem o quê? Perseverança. A tribulação, irmãos, vai produzir nós o quê? Perseverança. Eu estou chorando, eu estou sofrendo,
estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não paro, eu não desisto, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que o Senhor olha e vela por mim, e sei aonde eu vou chegar. Eu tenho um propósito, e o meu propósito é chegar a Cristo, com a esperança que Ele colocou sobre mim. E toda vez que você caminhar, e toda vez que você vai pensar, eu não vou conseguir, Cristo estará contigo, te segurando pelo braço e dizendo para você: vai, que eu estou com você. A tribulação nos dá o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Tem vezes que vai acontecer algumas coisas na minha vida. Ainda eu sou novo, né, Silvia? Novinho, né? Mais ou menos, né? Mas tá bom. Irmãos, que parece que eu já vi aquele filme. Eu fico olhando e vou dizendo assim: isso vai acontecer assim, assim, assim. Sabe o que é isso? Eu já passei por aquilo ali. Eu já vi. O Senhor me mostrou, o Senhor falou. E se eu estiver ligado com o Senhor, eu vou ter o quê? Experiência. Eu não vou cair no mesmo erro, eu não vou cair no mesmo buraco, eu vou estar vigilante, porque eu sei que o Senhor já tratou comigo sobre isso. E a perseverança, ela vai produzir a experiência, e nós vamos crescendo com Cristo, vamos se aperfeiçoando com o Senhor. E o Senhor, irmãos, vai te dando sabedoria e estratégia para você lidar com a sua vida. E continua: a experiência produz a esperança. E o capítulo 5, ele vai nos dar a resposta da esperança. Olha comigo o capítulo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! Irmãos, aqui está, as Escrituras estão nos ensinando. Vou ler de novo o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, irmãos, Cristo derramando o seu amor sobre nós, o Espírito Santo como o nosso Consolador. Você tem esperança da glória, porque Cristo está em você, porque o Espírito Santo te guia. Então a esperança, irmãos, não é nesta terra. A nossa esperança é o que está por vir, que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E se Cristo não voltar para buscar a sua igreja e a sua senha apitar, saiba que você tem uma esperança de glória e você vai passar a eternidade com o Senhor. E mesmo na terra, porque, irmão, vivemos em um lugar mau, difícil, o Espírito Santo de Deus vai te guiando, e o amor de Deus, ele é derramado. Essa palavra derramando é transbordando. A presença de Jesus Cristo na sua vida é transbordada, é como um copo, você enche e transborda este copo, é a alegria de Cristo em nossas vidas, a esperança da glória, o Senhor bondoso que nos dá essa esperança. Irmãos, a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, irmãos, nos constrange, porque isto é o amor do eterno. Esse plano já estava orquestrado
antes da fundação do mundo. A sua vida já estava na pauta do Senhor, na agenda do Senhor. E olha como Cristo, Ele te ama tanto, que Ele te escolheu em meio a milhões de pessoas, para você ser santo e irrepreensível em Cristo Jesus. Maravilha de glória! E que você possa ter a esperança guardada no seu coração, mesmo com tribulações, mesmo com sofrimento, mesmo com choro e com dor. O que vai diferenciar o homem de Deus para o homem mundano? Quando o homem mundano, a tribulação bate na porta dele, ele se desespera, ele corre para outros deuses, ele tenta fazer de tudo. Mas para o homem de Deus, aquilo que foi plantado no seu coração, a justificação que está em você, vai te levar para você buscar mais ao Senhor. Em meio à tribulação, você vai querer buscar a presença de Deus. Não estou dizendo que você não vai chorar, não estou dizendo que você não vai se preocupar, mas a sua esperança sempre vai estar no Senhor, o Todo-Poderoso. A sua esperança tem nome, e ela se chama Jesus Cristo, o Nazareno, o nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que servimos, esse é o nosso Senhor. E o sexto ponto, para terminarmos, vou tentar resumir, porque o tempo é curto, a mensagem é grandiosa, é rica, é poderosa, mas nós temos tempo, porque ainda vamos participar da ceia do nosso Senhor. E o terceiro ponto é o amor. Então nós trabalhamos, vamos lá, primeiro ponto, só o pastor? Paz. Segundo ponto, e o terceiro ponto, paz, esperança e amor. Olha o último ponto, versículo de número 6. Nós vamos ver, você verá, você pode está fazendo essa pergunta hoje: será que Deus me ama? Será que Jesus Cristo está vendo o meu sofrimento? Será que Ele me abandonou? E você vai ver nas Escrituras o amor constrangedor do Senhor, o amor grandioso do Senhor. Olha comigo o texto, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amor de Deus. Quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por mim e por você, pecadores, falhos. É amor ou não é amor? Respondam. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo se entregou pelos ímpios. Versículo de número 7. Diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Pastor Felipe, você morreria pelos seus filhos, Pastor Felipe? Morreria. Agora pergunta para mim, Valquí, você morreria por um estuprador, por um assassino, por um serial killer? Eu não morreria, mas Cristo morreu. Você morreria pela sua esposa, você morreria pelo seu marido,
você morreria pelos seus filhos. Alguém poderia morrer ainda por uma pessoa boa, mas você não morreria por um ímpio, você não morreria por um assassino. Mas preste atenção, Cristo morreu pelos ímpios, e o seu pecado, o meu pecado, não importa qual foi o pecado, o Senhor transforma a vida. O meu Deus que eu sirvo, Ele transforma o assassino num pregador, uma adúltera numa mulher que canta para o Senhor. O meu Senhor transforma o pior homem do mundo num perseguidor da igreja para ser um apóstolo. Esse é o Deus que servimos. Isso é amor ou não é amor? Isso é amor incondicional, irmãos. E continue o texto comigo, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso é amor, o amor ágape, o amor puro, o amor limpo, não o amor corruptível que nós temos, mas um amor ágape do Senhor. Continue o texto, versículo 9. Estou correndo um pouquinho, mas vamos lá, vamos conseguir. Logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue de Cristo, ele aplacou a ira de Deus. Como eu disse, quando era aspergido no propiciatório o sangue do Cordeiro, a ira de Deus aplacava. E assim foi. Ele tinha ira da raça humana, pecadora, falha, mas Cristo Jesus abriu os seus braços e o sangue de Cristo foi aspergido na cruz, derramado no Calvário. Isso trouxe paz, isso trouxe amor, e hoje temos paz com Deus pelo sangue de Cristo. E continue o texto comigo, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos, nós fomos reconciliados. O elo estava quebrado. Deus e a criação, Cristo, o elo, juntou. E nós temos o quê? Fomos reconciliados, temos acesso ao Pai e fomos salvos pela graça, mediante a fé, pela justificação, Cristo morto na cruz. No versículo 11, para terminarmos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amor eterno. Amor do nosso Senhor. Você é reconciliado com Deus, não pela sua conta bancária, não pelos seus talentos, mas você é reconciliado com Deus através do sangue de Cristo. E voltando para a história que eu contei para vocês no início, aquele homem na cruz, quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve paz. E quando aquele homem falou com Cristo, e Cristo falou que hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo, ele teve o quê? Esperança. E quando ele viu o ato bondoso de Deus, o amor de Cristo, e aquele homem foi salvo, um retrato nosso. Estávamos perdidos,
longe de Deus, pecadores. Cristo morreu por nós. Temos esperança da glória, pelo amor eterno de Deus. Isso é amor. Então guarde isso no seu coração. Cristo morreu por nós e nós somos reconciliados e temos livre acesso a Deus. Então busque a Deus, ame a Deus, viva para Deus. E agora participaremos, irmãos, do banquete, relembrando o que Cristo fez por nós. A sua carne foi rasgada no madeiro, e o seu sangue pingou na cruz. E nós estamos relembrando o amor eterno que Jesus Cristo fez por nós. Os nossos pecados é imputado em Cristo. Em Colossenses vai dizer: Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus abençoe. Pastor Felipe, por favor.